Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é conceitos e terminologias. Os tópicos a serem abordados nessa aula são objetivos da administração financeira, a empresa sob a perspectiva das finanças, as relações da empresa, decisão financeira. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender a importância da administração financeira, analisar os resultados de uma empresa, analisar um relatório financeiro. Objetivos da administração financeira. Para entendermos o que faz a administração financeira, precisamos, primeiro, definir o que vem a serem finanças. Basicamente, finanças envolvem técnicas e procedimentos para administrar melhor o dinheiro, ou seja, preocupam-se com o processo, instituições, mercados e instrumentos envolvidos nas transferências de fundos entre pessoas, empresas e governos. Podemos dividir as finanças em duas grandes áreas, sendo que a primeira é a de serviços financeiros, que basicamente se preocupa em desenvolver produtos e oferecer assessoria financeira. Já a segunda área é a administração financeira, no caso, o objeto de estudo deste nosso curso. Mas o que vem a ser a administração financeira? Em resumo, ela abrange as tarefas do administrador financeiro nas organizações, como planejamento, liberação de crédito a clientes, avaliação de gastos, obtenção de recursos para financiar as operações, análise das demonstrações financeiras, gestão de riscos, a exemplo dos riscos cambiais e de crédito, controle do fluxo de caixa, entre outros. É isso aí. Vejam quantos objetivos a administração financeira se preocupa. A empresa sob a perspectiva das finanças. Quando visualizamos uma organização, basicamente temos de dois tipos: aquelas com fins lucrativos e as sem fins lucrativos. Ambas precisam se preocupar aí com a gestão da sua contabilidade. Questões financeiras, contas a pagar. Ótimo! Em contabilidade dizemos que as empresas possuem os seus bens e os seus direitos representados pelo ativo. Porém, esses bens e direitos tiveram aí uma determinada fonte de recursos, ou seja, quem financiou esse ativo? Aí nós temos o passivo, que é dividido em passivo exigível, que são as obrigações, e o patrimônio líquido, que são os aportes dos sócios, os recursos aí dos acionistas. Então, basicamente, na contabilidade, nós analisamos sob essa perspectiva: ativo, bens e direitos, e o passivo, que são as obrigações e o patrimônio dos sócios. Entrando num detalhamento maior da contabilidade, nós temos o seguinte: do lado do ativo, ou seja, os bens e direitos da minha organização, retomando aquela ideia, quer seja ela com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. O ativo é dividido em circulante e não circulante. O ativo não circulante, por sua vez, está dividido em realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. A ideia que a contabilidade organizou aí essas contas envolve a liquidez. Ou seja, o balanço patrimonial onde consta o ativo é assim, uma foto daquele momento. No ativo circulante, eu tenho aqueles bens e direitos que eu consigo realizá-los já logo no exercício seguinte. O que seria realizar?
Pensem assim, transformar em dinheiro. No meu ativo circulante vem os meus estoques, contas a receber de curto prazo, disponibilidade que eu tenho no banco, entre outras contas. No meu ativo não circulante, eu tenho então o realizável a longo prazo, são aqueles direitos que eu vou receber só no próximo exercício, as máquinas que eu adquiri para minha produção, os investimentos que eu tenho em empresas parceiras, o valor da minha marca, que aparece no intangível, entre outras contas. Já no canto direito do nosso balanço patrimonial, eu tenho ali o passivo exigível, que são as dívidas, e o patrimônio líquido, que são os aportes dos sócios. Percebam essa ideia inicial de contabilidade que as finanças empresariais se preocupam. Além do balanço patrimonial, temos também a demonstração de resultado do exercício. Lá, o administrador financeiro vai ter uma ótica do seguinte: minha empresa tem lucro ou prejuízo? Mas a chamada DRE, ela vai além. Ela traz uma série ali de aspectos importantes para o administrador. A exemplo da receita bruta de vendas, receita líquida, custo da mercadoria vendida, despesas operacionais, despesas financeiras, receitas financeiras. Ou seja, várias contas importantes de resultado aparecem na DRE, o que possibilita ao administrador financeiro, por exemplo, identificar qual a minha receita líquida, qual o meu lucro bruto, meu lucro operacional e o meu lucro líquido. As relações da empresa. Uma organização, ela interage no âmbito do microambiente e do macroambiente. Como assim? O administrador financeiro precisa se preocupar com o microambiente, pois eles afetam diretamente as finanças da empresa. O que seriam os microambientes? Envolve a relação com os outros departamentos, a gestão adequada do meu estoque, custos logísticos, custos com o meu departamento pessoal, margem de lucro, entre outros. Mas o meu microambiente também é afetado pelo macro. Ou seja, será que a política do governo expansionista ou contracionista interfere no lucro da minha empresa? Quando o governo eleva a taxa básica de juros da economia, a Selic, com o intuito de reduzir a liquidez, ou seja, conter a inflação, será que isso vai favorecer ou prejudicar a minha organização? Bom, são perguntas que o administrador financeiro deve se debruçar. Decisão financeira. Alguns aspectos devem ser analisados. Informações contábeis, informações diversas da empresa, informações de origem externa e processo de tomada de decisão. Cabe ao administrador financeiro decidir quanto ao chamado dispêndio de caixa. Como assim? A empresa recebe as suas vendas e aí, a partir desse dinheiro que entra no caixa, essa origem de recursos, ela vai fazer o quê? Ela vai realizar um dispêndio, uma aplicação, em várias situações, adquirindo matéria-prima, pagando os meus funcionários, os meus fornecedores. E a quem cabe tomar a decisão do que gastar? Ao administrador financeiro. Árvore de decisões. O administrador financeiro faz, então, a gestão de recursos financeiros. Cabe a ele seguir o orçamento, cabe a ele executar o orçamento, ou seja, a minha previsão de receitas está dentro daquilo que eu realmente
encontro na realidade? As minhas compras, eu tenho condição de realizar aquela compra? Vou precisar de financiamento? Não vou? Tenho dinheiro? Não tenho? Na maioria das organizações existem as alçadas decisórias. Ou seja, o administrador financeiro, quanto maior o cargo, a patente que ele ocupa na empresa, mais autonomia ele vai ter para gastar, ou seja, para realizar o dispêndio. E muitas vezes são renúncias que são feitas nas empresas. Eu tenho um dinheiro limitado e devo decidir, vou aplicar no projeto 1, no projeto 2 ou no projeto 3. Logo, os administradores financeiros fazem uso de uma ferramenta chamada árvore de decisões, onde vai auxiliá-los a achar a melhor alternativa de investimento. Saiba mais! Disponibilizei um link para vocês aprofundarem mais essa ideia da teoria da tomada de decisões. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre conceitos e terminologias. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!